Olá, tudo bem? Nós vamos dar sequência aqui à leitura do livro de João, João capítulo 4, em que fala sobre a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade em que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Porque a mulher samaritana, os judeus não se reuniam com os samaritanos. E aquela hora sexta já era meio-dia, dia de sol quente. Como ela era uma mulher pecadora, ela ia tirar água nesse horário, porque era um horário que ela não tinha mais ninguém ali por perto, só era um horário que só ela ia. Então ela era uma mulher que era meio desprezada pela sociedade da época, que condenava o fato dela ter vários maridos, ter se divorciado, ter vários maridos, e tá hoje coabitada com um homem que não era marido dela. Então Jesus ali, através do Espírito Santo, o Senhor o conduziu, Deus o conduziu àquele lugar. Eles estavam indo para um lugar e ele resolveu parar e tomar água ali naquele poço, para falar com aquela mulher, porque o Espírito Santo guiou, porque sabia o que aquela mulher passava e sentia e precisava, e Deus, através do Espírito Santo, conduziu Jesus Cristo até o lugar para ter com a mulher, para conversar com ela, para chegar junto dela. E continuando os versículos, a partir do versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, porque ele não conhecia ela, não sabia da vida dela, e revelou: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Ninguém questionou Jesus Cristo. Então ele deixou, pois, a mulher
Depois deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse-lhe aqueles homens da cidade: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Naquele tempo, os judeus estavam esperando o Messias, né? Eles já sabiam que Jerusalém ia ter um rei, né? Esse seria o Messias, o Salvador deles, né? E eles já estavam esperando. Então ela creu a partir dali, porque Jesus, ela chamou Jesus de profeta, né? Porque Jesus não conhecia a vida dela, não sabia quem ela era, nunca tinha visto ela. E ele, no momento, ele falou toda a vida dela ali. Então ela viu, ela creu que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E ela saiu dando o seu testemunho a toda a cidade. E aí todos da cidade foram ter com ele, foram ao encontro dele. Então, continuando aqui a partir do versículo 31, tá? João 4, 31. Fala sobre a ceifa e os ceifeiros. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, porque já era meio-dia, e eles tinham ido comprar comida. E Jesus estava até aquele momento sem comer nada. E ele disse aos seus discípulos: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns para os outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E que o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna. Desculpa, vamos retornar de novo 36, que ficou errado aqui. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Jesus Cristo falava por parábolas, né, aos seus discípulos. Então ele comparava muito a semente como ao fruto, que seriam as pessoas, o evangelho. Você jogar a semente, lançar a semente, e dali você colher frutos, que seria semear para acolher as pessoas, né? Semear a palavra para acolher as pessoas. Você semeia o evangelho e aquela palavra do evangelho entra no coração das pessoas e vai germinar, vai dar fruto. Na partir do 39, fala assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Ela falou para as pessoas da cidade. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse ali por ali mais 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então todos aqueles que a mulher levou o testemunho dela para eles, como semente, ela plantando ali uma semente, ela mesma ali colheu os frutos. E eles mesmos disseram que já não era tanto pelo dito dela, mas pelo que eles ouviram do próprio Jesus, né? E ali eles já estavam entendendo que ele era o Cristo, eles estavam crendo que ele era o Cristo e era o Salvador do mundo. Então, continuando aqui, a cura do filho de um oficial do rei, a partir do versículo 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Jesus Cristo disse que eles não tinham, o profeta não tinha honra na sua própria pátria, porque Jerusalém não creu em Jesus, né? Não creu que Jesus era o Messias. E segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho nas bodas, né? Que nós lemos em João capítulo 2. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum.
ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele, foi ao encontro dele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Porque Jesus estava afirmando: se não virdes sinais e milagres, não crereis, porque muitos só acreditavam que Jesus era o Messias através dos milagres e dos sinais que Jesus fazia. Não só por crer, mas Jesus precisava fazer milagres para que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, o Salvador deles. Então, disse-lhe Jesus ao oficial: vai, o teu filho vive. E o homem creu. Creu só naquela palavra que ele disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? Se achara melhor, que hora que o filho melhorou? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galiléia. E acabamos hoje a leitura do livro de João 4, e até o próximo vídeo agora com João 5, tá? A partir de João 5, a cura do paralítico de Betesda. Como é um canal sem fins lucrativos, então vou pedir para que vocês me ajudem e curtam, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, tá? E pode comentar, deixar algum comentário, uma pergunta, uma sugestão, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima.